Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Culto MPC e eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor,
os humildes ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, eu queria te convidar a se juntar em oração, em louvor, para engrandecermos o nome do Senhor nesse tempo, para que essa mensagem que você vai ouvir agora, ela encha sua casa, encha seu coração de alegria, de temor do Senhor, e que nós, em comunidade, como igreja, possamos adorar juntos e entender de fato o que é, quem é o nosso Senhor e o que é essa alegria que nos move em direção a Ele. Então, vamos orar agora para que a gente possa, junto, adorar a Ele. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de Te adorar. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo e que, apesar de toda a dificuldade, todas as dores que muitos de nós têm passado, o Senhor é sempre bom, o Senhor sempre está presente, o Senhor sempre nos levanta. Então, nós queremos que nosso coração, nossos olhos, tudo o que a gente é, se volte a Ti e que a gente comece a compreender e caminhar com a verdade e a alegria que está no Senhor. Não mais em dores ou em sofrimento, Senhor. Mas eu sei que isso nos leva a Ti, Pai. Então, que nosso coração seja grato cada dia a tudo o que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
teus caminhos, grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, só teu nome é santo. Olá, irmãos, bom dia. Nós estamos aqui na construção, na obra da nossa comunidade, e eu queria dar um pequeno update para vocês de como estão as coisas. Bem, nessa primeira fase é uma fase bem estrutural.
né? Bem de estruturação mesmo, de base, de alicerce. Então as primeiras 3 semanas foram semanas assim com muito trabalho e às vezes não aparece tanto aquilo que está sendo feito. Mas as próximas 2 semanas vocês vão começar a ver uma mudança bem radical assim naquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, como vocês podem ver, nós já começamos a levantar as paredes e essa semana vamos continuar levantando as paredes, vamos encher as colunas. Então, estamos aqui com força total na construção. Essa semana também, a partir da semana que vem, nós vamos começar a levantar a estrutura metálica aqui na frente. Vamos ter um mezanino, uma estrutura também com salas na parte, logo na entrada, no hall de entrada. Então essas próximas 2 semanas vão ser com muito trabalho e vai começar a tomar um corpo. Na segunda fase nós já vamos ter uma fase mais de acabamento, né? E aí é quando a gente vai começar a ajustar e as coisas vão começar a mostrar uma certa beleza. E provavelmente a terceira fase vai ser aquele acabamento fino, né? Que a coisa vai realmente ajustando e ficando do jeito como nós estamos sonhando e ansiosos em ver como tudo isso vai ficar. Então, com tudo isso, com todo esse trabalho, com tudo que está acontecendo, como vocês podem ver, nós precisamos que vocês continuem tendo um coração generoso, estejam conosco nessa missão e ansiosos para nós estarmos aqui celebrando juntos, adorando junto, possamos estar louvando ao Senhor, vai ser muito bom. Então, nós contamos com vocês para que continuemos nessa jornada de generosidade. Então, como vocês sabem, a nossa lista está aí, correndo nos nossos grupos. Nós já conseguimos, já atingimos 50% do valor dos 60 mil reais. Nós já conseguimos os 30 mil reais, mas precisamos bater a meta principal, porque é o que vai dar o corpo, é o que vai dar o impulsionamento a finalizar toda essa parte de estrutura, ok? Nós temos também a rifa que está correndo aí, então se você puder, continue colaborando, concorra aí à rifa que vai ser muito bom. Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Queria nessa manhã trazer uma palavra de engajamento para a gente, principalmente com relação aos nossos discipulados. Eu queria que você estivesse atento ao chamado do seu líder no grupo que vocês participam e participassem das reuniões, porque ali a gente está tendo momentos hoje, principalmente, de estudo sobre o livro de Filipenses, essas mensagens que têm sido tão impactantes para a gente. Eu te convido a participar, eu te convido a procurar teu líder, né, tentar achar um melhor horário, tanto para as reuniões quanto para você conversar com ele. Isso é de suma importância. E você que está chegando agora, ou você que não tem ainda um grupo, eu te convido a procurar as nossas redes sociais, procurar o WhatsApp da igreja que está aí na descrição do vídeo e poder estar entrando também nessa com a gente. Começar a participar, porque esse é o nosso momento de comunhão, é um momento de ensino, é um momento onde a gente está compartilhando as nossas vidas, as nossas falhas uns com os outros. Então eu te convido a procurar nas redes sociais, no WhatsApp e se engajar. E também no nosso culto presencial, que nós vamos estar fazendo, lembrando, quinzenal, ou seja, 2 vezes no mês. Fizemos domingo passado. Esse domingo hoje, dia 8 de maio, nós não vamos fazer culto à noite, só mesmo aqui o culto pela manhã no YouTube. E domingo que vem, nós vamos ter pela manhã no YouTube, dando continuidade à ministração de Filipenses, e à noite o nosso culto presencial a partir das 18 horas, domingo que vem, dia 16 de maio. Tá bom? E, dando sequência, queria ler um texto aqui da palavra, que falou muito no meu coração esses dias, que está lá em 1 Crônicas 29, versículo 9, que diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Aqui a gente observa que Davi estava ali apresentando seu filho Salomão como um futuro rei, e também apresentando para os líderes, para o povo, né, essa situação do rei Salomão, e os reis, os chefes, os príncipes da casa, voluntariamente começaram a ofertar. E eles juntaram aqui uma grande quantidade de recursos para a continuidade do reino, mas uma forma de agradecer a Deus pela bênção que tinha ali um rei apresentando o seu futuro sucessor. E a gente observa que isso foi tudo voluntariamente. Isso trouxe alegria para o povo, trouxe alegria para o rei,
né? E eu acredito que se nós começarmos a ter essa participação no reino de forma voluntária, estarmos ofertando de forma voluntária, estarmos entregando os nossos dízimos e ofertas, abençoando a construção que a gente está vivendo, cuidando uns dos outros, abençoando a vida uns dos outros, eu creio que nós vamos trazer uma felicidade maior, não só para o nosso coração, mas também para o coração do Senhor, porque nós estamos juntos, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Amém? Então eu queria orar contigo nessa hora e dizer o quanto nós estamos ansiosos já pelo próximo domingo, para estar junto, para ver vocês, para poder a gente estar ali, né, nos dando um cumprimento, né, dentro dessa impossibilidade que a gente tem de abraço, mas estarmos juntos ali para adorar o Senhor como foi domingo passado. Então feche teus olhos aí onde você está e vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por esse dia, por esta manhã, e te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Queremos dizer que os nossos corações estão prontos para te ouvir, prontos para ouvir a tua direção, e pedimos em nome de Jesus que tudo atrapalhe, que tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção deste momento da palavra, tu estejas tirando, Senhor, toda a desatenção, que toda a perda de foco, Senhor, caia por terra agora, e nós possamos nos concentrar naquilo que tu quer falar com a gente. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção sobre aqueles que têm sido fiel a ti com dízimos e suas ofertas. Mas também eu te peço uma oportunidade de emprego para aquele que está ali precisando e quer se tornar um dizimista fiel na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por isso e por muito mais que tu tens para fazer, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e um bom domingo. Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós vamos continuar a nossa mensagem do domingo passado, no capítulo 2. Essa série de mensagens tem nos desafiado, tem nos esticado e mexido conosco, e esse é o meu desejo para essa manhã, que você seja ministrado e tocado pelo Senhor. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. O nosso texto de hoje é do 9 ao 18, mas nós vamos ler a partir do 5. Tratamos o 5 semana passada, mas nós vamos ler a partir do 5 por questão de contexto, para melhorar um pouco o nosso contexto. Ok? Então vamos lá. Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pela que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Eu peço que você fique atento a essa mensagem. Tome aí as suas notas e vamos juntos. Amém? Vamos lá. Pai querido, quero te agradecer
por essa manhã, por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos juntos aqui nessa transmissão. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, ministra, Senhor, muda o que precisa ser mudado dentro de nós e usa as nossas vidas para a Tua glória. Oro, Pai, te agradecendo por esse capítulo, por essa carta que tanto tem mexido conosco e tanto tem falado aos nossos corações. Oro assim, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso título da mensagem de hoje é Cristo Exaltado. E eu quero começar perguntando, quantas pessoas conhecem o seu nome? Você já tentou fazer esse cálculo alguma vez? Quantas pessoas conhecem o seu nome? O quanto que o seu nome é conhecido? Talvez alguns anos atrás, mais ou menos 15 ou 20 anos atrás, você pudesse falar, olha, poucas pessoas. Algumas pessoas da minha casa, e às vezes nem as pessoas da minha casa lembram, né? Conhecem tanto o meu nome, dependendo do número de pessoas da sua casa. Mas agora com as redes sociais, se você tem algum perfil, né? Seja no Facebook, no Instagram, enfim, em alguma rede, com certeza muitas pessoas conhecem o seu nome. Talvez não conheça você pessoalmente, mas conheça o seu nome. E seu nome, hoje com os acessos que todos têm mundial, né? E as redes sociais mundial, faz com que seu nome seja conhecido, as pessoas conheçam você. Inclusive um fenômeno de pessoas se relacionarem à distância e se conhecerem à distância e conhecerem o nome umas das outras sem ao menos terem sentado, conversado, né? Considerarem-se amigos. Então, muito mais pessoas conhecem o seu nome do que você imagina, né? E agora, qual é a pessoa mais famosa e mais conhecida da face da Terra, né? Quem é a pessoa mais conhecida em toda a Terra? Talvez no nosso meio, alguém que esteja assistindo não tenha o seu nome conhecido mundialmente, né? Internacionalmente, né? Não tenha uma fama tão grande assim. Talvez não tenha nem um pouco de fama. Seu nome é conhecido, mas não tenha tanta fama assim. Mas qual é a pessoa mais famosa do mundo? O presidente dos Estados Unidos, né? Joe Biden, presidente do Brasil, e, enfim, algum jogador de futebol. Qual a pessoa mais famosa da Terra, né? Fama é algo muito interessante, né? Tem aqueles que são famosos porque eles fizeram coisas grandiosas, né? Fizeram coisas importantes, esportistas, pessoas que lideraram movimentos que foram muito importantes e são importantes na história. Tem aqueles que são famosos pela infâmia, né? Infelizmente, famosos pelas coisas ruins que fizeram e pela mistura, né? Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins que fizeram e são famosos por isso. Tem gente que é famosa porque é famosa, não porque fez algo importante ou fez algo ruim, mas atingiu a fama pela fama. E tem gente que é famosa porque paga, né? Ela paga para ser famosa, né? Tem gente que é conhecida porque contrata toda uma assessoria para fama. Tem gente que luta pela fama para poder vender os seus negócios ou até mesmo para uma certa mensagem, né? Atingir um público maior. Mas enfim, fama é algo muito interessante. Mas fama mesmo e reconhecimento, nenhum nome hoje, ou será, ou daqui a alguns anos, ou em toda a história, será conhecido ou terá a fama da pessoa mais famosa que a palavra de Deus nos trata e nos mostra. Porque alguns nomes são celebrados hoje, daqui a 500 anos eles podem ser lembrados, mas não vai atingir uma fama que de fato a palavra de Deus trata e mostra como a fama
de Jesus Cristo. Tem alguém que de fato atingiu um nível de conhecimento e de fama, de reconhecimento universal. E o nosso texto aqui fala dessa pessoa, Jesus Cristo. Né? Que todas as pessoas e todas as eras vão saber o seu nome e todos vão saber quem ele é. Isso é inevitável. A maior fama já vista, o nome mais conhecido de todas as eras, de todos os tempos. Nós vamos falar de alguém que é maior que todo e qualquer ator ou esportista, e é alguém que não é famoso simplesmente por ser famoso, ou por participar de um programa de TV. É alguém que é famoso porque fez algo que ninguém conseguiu fazer, e que ninguém poderia fazer, e atingiu fama tal que céus e terra, todos que estão até debaixo da terra, se dobrarão o joelho para ele um dia. E é Jesus Cristo, né? Do nome mais famoso de toda a história, Jesus Cristo. E não só isso, mas aquele que é mais merecedor, né? O mais merecedor de fama em toda a história. E vamos ver o que Paulo tem a nos dizer sobre isso, né? E ele fala isso em contexto de humilhação e exaltação de Jesus. Falamos um pouquinho sobre a humilhação, né, na mensagem passada. Mas em resumo, hoje nós vamos tratar o Senhor Jesus, após a sua morte, é exaltado e o seu nome será reconhecido por todos para a glória do Pai. Então, nosso primeiro ponto aqui é: a obra de Cristo resulta em sua exaltação. Rapidamente nós vamos lembrar, né? Essa é uma carta de Paulo aos irmãos que estão em Filipe, na igreja em Filipe. E Paulo está numa prisão e na prisão ele fala aos seus amigos, né? Uma carta que exala amor, carinho e correção também, né? Como bons amigos devem fazer. Não só abraçar, dar carinho, mas corrigir também. E ele fala da obra de Cristo, né? Ele trata da humilhação de Cristo como um exemplo para todos nós. Mesmo sendo Deus, não viu um problema nisso, mas ele se assumiu forma humana, né? Se tornou gente, homem, e se tornou servo e se tornou o nosso maior exemplo. Além de nosso Salvador, o nosso maior exemplo. Então, e essa obra tem ali no seu ponto, no seu ápice na história, a cruz. Mas ela não termina na cruz, né? Ela ocupa aí, a cruz, um lugar central no nosso entendimento, né, da vida. Na cruz, a morte e o pecado são derrotados de uma vez por todas. Na cruz, somos, enfim, salvos e redimidos, né? E a morte foi o ponto mais baixo da humilhação de Cristo, né? O Deus homem, né, Filho de Deus, ele morre numa cruz por nós. Mas tem algo que se passa depois da cruz. E vale muito a pena a nossa atenção aqui. Sem a mensagem do que acontece depois da cruz, a história de Cristo fica desbalanceada. Tá? A gente fica apenas com o Jesus morto. É por isso que quando alguém nega a ressurreição, ele vai ter sempre a dificuldade de observar Jesus como um Deus. Ele vai ver Jesus apenas como um grande ativista, né? Aquele que lutou por questões de justiça, questões morais, éticas, enfim, pelos despossuídos, enfim. Jesus é tudo menos Deus, né? Ele é um defensor dos pobres, ele é alguém que foi muito importante na história, um exemplo a ser seguido, mas perde esse aspecto que é central e que balanceia, né? Então, algo acontece depois da cruz. Então, ficar com Jesus morto, só com Jesus morto, não é ser fiel à história de fato, né? Nós temos que entender que as Escrituras enfatizam, tanto quanto a morte, a exaltação do nosso Senhor. E eu quero hoje dar aqui uma ênfase à questão da exaltação de Jesus.
e nós vamos falar um pouco sobre essa ideia de exaltação. Você já parou para pensar que em toda a história, em nossa história, as histórias que você lê, né, nos gibis, agora todos os gibis estão se tornando aí filmes, né? E você percebe que há sempre um padrão semelhante na história de um herói, né? Os clássicos da mitologia sempre tem aquele padrão de alguém que vem de baixo, que é humilhado, que sofre uma aparente derrota, sofre uma aparente destruição, e no final ele vem e ressurge, né? E se torna vitorioso, salvador de tudo. Nossa história é assim, né? Nosso imaginário trabalha assim. É por isso que essas histórias mitológicas, né, os clássicos da mitologia, e todas as histórias dos filmes, enfim, dos quadrinhos, mexem muito conosco. Por quê? Porque o nosso imaginário está trabalhado nesse sentido, né? Esse padrão que se vê em todos os lugares, em toda a história da humanidade, na verdade, é uma imitação da grande história, né? A grande história desse mundo. Então, na verdade, isso que é produzido, a maneira que é produzido, na verdade está seguindo e refletindo a grande história, a história de Deus salvando seu povo através do seu Redentor, né? A história da redenção do povo de Deus por meio do seu grande herói, Jesus Cristo. E esse é o caminho dele, né? Ele experimenta uma humilhação terrível e depois vai experimentar uma exaltação. E aqui é importante nós entendermos um pouquinho, tá? Questões aí para nós seguirmos a nossa exposição, que o que significa a humilhação, né? Porque talvez você possa estar pensando assim, trazendo para o seu caso. Nós pensamos, eu estou sendo humilhado, mas daqui a pouco eu vou ser exaltado, né? Pensando numa questão pessoal, mas isso é diferente de Jesus. Porque quando Jesus ele é humilhado e exaltado, ele não está pensando em si, ele não está fazendo para si. E é muito diferente do nosso conceito de humilhação e exaltação. Então, dentro dos catecismos históricos, você vai encontrar muito a ideia da humilhação e da exaltação de Cristo, né? Então, eu separei aqui no catecismo de Westminster algumas perguntas que nos instruem a respeito da humilhação. Primeiro, ele fala assim, o que constitui a humilhação de Cristo? Olha que interessante. A humilhação de Cristo constitui em ele nascer, né? Deus se tornar gente, né? Ele nascer em condições baixas, depois feito sujeito à lei. Lembra que nós mencionamos domingo passado? Ele se sujeita à lei que ele mesmo deu e criou. E ele sofre as misérias desta vida, a ira de Deus, a amaldiçoada morte na cruz, né? Ele passou por todas as vergonhas, né? Foi traído, ele foi sepultado, permanece sob o poder da morte durante um certo tempo. Tudo isso é a humilhação de Cristo. Então, tudo que vai da encarnação até a sua morte na cruz foi uma humilhação. É lógico que nós vamos ter ali momentos na história de Jesus, momentos importantes, momentos de alegria, mas, no geral, a vida de Cristo é uma vida de humilhação. A Bíblia também fala que, logo após a cruz, acontece algo, né? Acontece com Cristo algo em nível cósmico, né? A exaltação de Jesus. E algo muito interessante, no verso 9, aqui do nosso capítulo 2, fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, gente, dentro ainda do conceito ali da resposta à pergunta do catecismo, em que consiste a exaltação de Cristo? Olha a resposta. A exaltação de Cristo consiste que ele ressurgiu dos mortos.
no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à direita de Deus Pai e vir julgar o mundo no último dia. A sua exaltação está quando esse homem no sepulcro rompe as garras da morte e volta e anuncia que ele era, que de fato, o que ele dizia ser. Gente, olha que interessante. Ali, como ser exaltado de Deus, né? O Deus homem exaltado, ele é declarado perante todos acerca da sua majestade. Então, é algo muito interessante, né? Um dia, Jesus foi assunto aos céus e ele é recebido em glória pela multidão celestial. Salmo 24. O Salmo 24 narra isso de uma maneira majestosa. Fala sobre isso, né? Alguém que é digno de entrar nessa glória. Alguém que tem autoridade para entrar, né? Alguém que é recebido pela Sião celestial e que dobram suas cabeças, né? Levantai, ó portas, né? As vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, né? Os portões se abrindo para receber aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O céu nunca viu nada igual. Ele é assentado ao lado do Pai, ele recebe todo o poder, todo o domínio desse mundo e o domínio do porvir. E fala sobre a sua igreja, né? A fala é: vocês são minhas testemunhas. Saiam por aí, contem a todos sobre a minha glória, sobre o meu domínio. Né? E essa exaltação continua. Né? Nós temos essa missão de anunciar a todos, né, a sua glória, o seu domínio, a sua fama e a continuidade dessa exaltação. Sua exaltação segue quando nós levamos as suas maravilhas e verdade a este mundo. Sua exaltação continua quando todos os dias alguém se dobra e reconhece o seu senhorio. Quando uma pessoa dobra os seus joelhos diante do Senhor e reconhece a sua majestade, a sua salvação, ele é exaltado aí. A sua exaltação continua e continuará até o glorioso dia em que ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Essa é a exaltação do Senhor. E a exaltação é resultado da sua obra. É importante eu e você, como os discípulos de Jesus, que entendamos isso. Né? Eu e você, na nossa posição de entender o seu triunfo e como nós fazemos parte disso. Nós cantamos: Ele é exaltado, né? Ele é exaltado, reexaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus, glorifica o seu santo nome. Então, assim, nós cantamos às vezes isso e não atentamos para a letra, né? E que Ele é exaltado. Após a sua humilhação, após a sua morte, ele é exaltado. Os céus recebem o Senhor, né? Todos os seres celestiais estão ali prestando homenagem e exaltando aquele que é digno, como o Salmo 124 nos mostra. E ainda tem uma etapa por vir. A exaltação completa ainda espera, né? Pois um dia, né, ele terá o seu dia, a volta triunfante de Cristo, Rei por direito, o justo juiz. E Paulo nos lembra que a sua exaltação será de tal maneira que todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que Ele é o Senhor. Todos conhecerão o seu nome. Não há fama maior, não há nome mais conhecido na terra. Tá? E hoje Ele é anunciado, e hoje Ele é exaltado. Mas chegará um dia onde essa exaltação vai ser completada, vai estar por completo. O nosso segundo ponto aqui é: a sua exaltação será contínua e perfeita até o seu retorno. Que toda língua confesse, no verso 9, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo nos explica como isso acontece, né? Como isso vai se desenrolar. E Paulo está aqui, alguns sugerem aí que Paulo está citando um hino, né?
que ele está aqui mencionando um hino muito conhecido na igreja ali no primeiro século, que contém um pequeno credo, nessa parte aqui do verso do 8, né, 9, até o verso 10. Então, e ele fala que Cristo, né, é o Senhor. E essa declaração é uma declaração muito forte. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Seu nome, sua honra será conhecida. Né? Se hoje, em alguns lugares, declarar que Cristo é o Senhor ainda é muito perigoso, né? Não na nossa nação. Né? Infelizmente, algumas pessoas falam que Cristo é o Senhor, mas o Senhor das suas vidas, enfim, é outra coisa. Né? Mas imagina nesse tempo declarar que Cristo é o Senhor e não César, né? Não nenhum outro governo, nenhum outro rei, nenhum outro imperador. Cristo é o Senhor, não existe um outro Senhor. Então, e é muito interessante aí, né? Paulo está citando Isaías 45. Paulo está pegando Isaías 45, está atribuindo isso a Jesus. Jesus é o Senhor, é uma forte declaração sobre a divindade, poder e soberania de Cristo. Só o nome é digno de honra, de toda devoção, de toda obediência. Existe um tipo de honra que nós vamos ter, né, com as pessoas que nós convivemos. Né? Numa nação, nós temos uma honra para as autoridades daquela nação, nós honramos os nossos pais, mas existe uma honra que é somente daquele que é Senhor. E isso deve dominar as nossas vidas. Nós devemos servir a Jesus entendendo que Ele é o nosso Senhor e que temos e devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Isso tem que estar constante nas nossas mentes. Né? Porque eu e você reconhecemos Ele como Senhor hoje, mas um dia todos irão reconhecer que Ele é o Senhor. Mas nós temos o privilégio de reconhecer o Senhor hoje, seu senhorio, o seu domínio. E, gente, deixa eu tentar tirar uma ideia errada aqui de você. Né? Toda vez que você pensa, por exemplo, algumas pessoas pensam que Jesus é o Senhor sobre a igreja, e Ele é, mas Ele não é o Senhor sobre o mundo. Algumas pessoas até pensam assim, que Jesus é o Senhor sobre os céus, sobre a igreja, mas Ele não é o Senhor sobre o mundo e nem sobre o inferno. Né? Que lá no inferno a rebeldia manda, o cabeça do inferno é o diabo, e lá ele manda, e que Jesus, que Deus manda no céu somente. Mas esse é um entendimento muito errado. Né? Porque existem pessoas que pensam que escaparão de Deus indo para o inferno. E você observa isso num tom de brincadeira, mas às vezes, lá dentro, existe uma crença nesse sentido. Quero falar algo para você. Jesus é o Senhor do inferno. Jesus é o Senhor sobre o inferno. E sabe o que acontece com o diabo lá? Ele é um dos punidos. Ele é um dos que será e está sendo punido, né, no inferno. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, inclusive aquelas que estão no inferno, né, com ira, rancor, mas confessando Jesus Cristo, o seu senhorio. Jesus é o Senhor do inferno. Não existe um lugar em toda a existência que você pode escapar dessa verdade. No inferno, ninguém escapará disso, porque o Senhor, Jesus, é o Senhor daquele lugar também. E o ensino de Paulo afeta também a forma como nós fazemos missões. Né? O nosso trabalho missionário é de anunciar que Ele é o Senhor, né? Que Ele reina no céu e que Ele reina sobre a terra e que Ele está retornando. Né? O Evangelho completo é o Evangelho que anuncia o retorno de Jesus. Não apenas um Jesus crucificado ou ressurreto, mas um Jesus que retorna, né? E que vai
subjugar todas as coisas debaixo do seu poder, do seu domínio. Missão é isso, a divulgação da glória de Cristo e o chamado para que todos venham até Ele. Né? E que bom que nós reconhecemos isso. Isso implica como nós cultuamos também. Né? A sua exaltação, quando nós estamos reunidos, né, no domingo, celebrando a ressurreição, nós estamos ali cultuando e exaltando o Senhor, a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre, sobre todo e qualquer domínio e império, né? A celebração, a exaltação de Jesus, aquele que é Senhor e Rei. Né? A gente espera com ansiedade o seu retorno e vamos cantar isso até que Ele venha. Sua exaltação continua até o dia do seu retorno. O Senhor exaltou o nome de Jesus. Seu nome é exaltado acima de qualquer outro nome. Sua fama vai se estendendo por toda a terra. E um dia todos se dobrarão diante desse Senhor, desse juiz, e todos reconhecerão a sua glória e majestade. E aqui nós vamos para o nosso terceiro ponto. O nosso último ponto, onde nós vamos tratar da sua exaltação, não para uma exaltação por si mesmo, mas tem uma exaltação, um propósito para ser exaltado. A exaltação de Jesus glorifica o Pai. Observa aí comigo o verso 11. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É algo que passa desapercebido. Se você não estiver aí lendo com atenção, passa desapercebido. Você não entende, você deixa passar, né? Quem é glorificado na exaltação de Cristo? Só o próprio Cristo? Não, o Pai. E essa intenção, né? Esse aspecto da glorificação mútua das pessoas da Trindade deve ser muito bem compreendido por todos nós. Essa exaltação é um contraste com a humilhação. Né? E aí alguns acusam Jesus, né? Já ouvi isso, que ele fez o que fez na questão da humilhação, porque ele tinha expectativa da sua exaltação, por causa da exaltação. Na verdade, nós fazemos isso. Às vezes nós sofremos uma humilhação e a nossa expectativa é a exaltação para sairmos bem, né, na foto, sairmos bem no final das coisas. Mas com Cristo não é assim. Isso não acontece com Jesus. Não é isso que Jesus está fazendo. A chave para entendermos isso é a Trindade. Né? Entender o que se passa aqui é entender um pouco a relação trinitária. Né? Entender o amor e a glória mútua que se passa na Trindade. Gente, a ideia é a seguinte. As três pessoas da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, existem antes da criação, antes do mundo existir, antes de todas as coisas existirem. Existia uma comunhão absoluta entre as pessoas da Trindade. Em um estado maravilhoso de glória mútua. Né? Não cada um buscando a sua glória, mas cada um buscando glorificar o outro. Uma comunidade perfeita de amor. Não dependendo de nada externo. E, sabe, Paulo aqui está usando isso para nos ensinar que nossos relacionamentos foram feitos para imitar esse relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com o nosso irmão, com os nossos irmãos, visando o bem dele, né? A exaltação dele, não a nossa. Porque é assim que a Trindade se relaciona, mas nós somos diferentes, né? Nós somos seres caídos, que buscamos a nossa própria glória, né? Mas o chamado bíblico aí é que nós não busquemos a nossa própria glória, mas que nós venhamos viver para buscar a glória um do outro, como a Santa Trindade faz. Volta aqui para Jesus, tá? Jesus, por que não é errado Jesus ser exaltado? Seria péssimo
se qualquer outro fosse exaltado, eu e você ou qualquer outro nome. Mas por que não é errado Jesus ser exaltado? Porque o objetivo da exaltação de Jesus, da glorificação de Jesus, é glorificar o Pai. O objetivo do Pai é glorificar o Filho. E o objetivo do Espírito é glorificar o Pai e o Filho. O objetivo da Trindade é trazer glória um ao outro e não a si mesmo. Gente, que ensino precioso. Tá? A Trindade é a nossa maior referência. É o nosso maior exemplo. Né? E essa relação trinitária é perfeita. Isso deve nos atingir. Tá? O Pai se deleita em honra ao Filho pelo que o Filho fez em sua missão redentiva. E a honra colocada sobre o Filho ainda demonstra mais a glória colocada sobre o Pai. E essas duas pessoas divinas, que com o Espírito Santo constituem o Deus Trino, não existe uma competição umas com as outras. Não existe um eu nesse sentido. Né? A Trindade, ela está ali nessa relação profunda. Né? A inveja, a presunção, a vaidade é muito comum em nossos relacionamentos. Né? Mas ela não tem lugar, isso não tem lugar na relação da Trindade. É uma relação perfeita. E a glória do Filho não diminui a glória do Pai. Eles vivem numa ampla relação gloriosa, honrando uns aos outros. Né? Pensa comigo como isso pode influenciar os nossos relacionamentos. Se pararmos de ter em mente o que é propriamente nosso e nos preocuparmos do que é propriamente o do outro, nós vamos começar a seguir esse exemplo da Trindade. Se nós começarmos a elevar uns aos outros, não de uma forma escondida e lá no fim querendo ser exaltado, mas de forma intencional, imitando o nosso Senhor, nós queremos ver o crescimento dos nossos irmãos, nós queremos ver eles amadurecendo, sem competição, sem puxar um ao outro. Isso é maravilhoso. Gente, por exemplo, João 17 é algo precioso, é uma grande lição, um exemplo para todos nós. Deixa eu ler com você aqui no Evangelho de João, a oração de Jesus, no capítulo 17. É algo que nós devemos atentar aqui. A partir do verso 20, olha só o que Jesus ora. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós somos. Gente, isso é maravilhoso. Quer dizer, Jesus agora está falando sobre o Pai, né? Isaías 42 é o Pai falando sobre o Filho. Agora, em João 17, é Jesus falando sobre o Pai. Jesus fala que ele transmite aos seus discípulos a glória que está relacionada ali entre ele e o Pai. E porque esse é o propósito. Jesus fala, o mundo vai observar e ver isso. Então, nosso maior testemunho, a luz que precisa brilhar em nós, é a luz do exemplo do serviço, da intencionalidade, do amor mútuo entre nós, refletindo o amor trinitário, do Pai para o Filho por meio do Espírito. A missão maravilhosa de Cristo é que Ele vem trazer glória ao seu povo, unidade ao seu povo, e Ele não veio buscar sua glória, mas para glorificar o Pai, para que o Pai seja glorificado, cada um dos seus irmãos, e todos sejam glorificados juntos. E a gente precisa começar a viver isso na mesma relação, buscando honrar uns aos outros, tendo a Trindade como referência. Não mais ressentidos, porque
Não existe uma glória de verdade sem estarmos em Cristo. E nessa vida nós precisamos buscar a glória não para si, mas a glória para o outro, como um grande exemplo da Trindade. Nós precisamos ter em mente a mesma intenção e ação de Jesus. Exaltado seja o Senhor pela prática disso no meio da igreja. E tudo isso ainda é pouco, porque o dia da grande exaltação está chegando. Porque um dia, sabe o que vai acontecer? O filho vai entregar de volta o reino ao pai, e o pai vai exaltar o filho, e nós vamos ver essa relação trinitária perfeita no seu reino. Querido, pense uma coisa, temos apenas um nome, temos apenas um Senhor que é merecedor de toda a fama, que é aquele que é exaltado, que será exaltado para todo sempre. Todos os joelhos se dobrarão. Esse é o nosso Senhor. Sendo Deus, se humilhou e se fez carne, viveu de uma maneira perfeita, viveu entre traidores, sangrou em uma cruz, mas voltou ao terceiro dia, e o seu nome maravilhoso é a conjunção de muitos nomes que ele recebeu. E aqui eu separei uma lista de alguns nomes para você entender a glória da exaltação de Jesus e como nós devemos viver isso como exemplo. Tá? Dessa mensagem, Cristo exaltado, que isso resulte numa doxologia, uma adoração, uma resposta ao Senhor, de glorificação, e que isso atinja as nossas vidas de tal forma que passamos a viver como um exemplo vivo. Jesus Cristo é aquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é exaltado, ele é o Messias, o Senhor, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o ancião de dias, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Salvador. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Filho do homem, o Todo-Poderoso, a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Sol da justiça, o Rei da glória, a porta das ovelhas, o bom pastor, o maior de todos os pastores, o vigia de nossas almas, o Cordeiro sem máculas, sem defeito, o nosso intercessor, o nosso advogado junto ao Pai. Ele é o anjo do Senhor, ele é o comandante do exército do Senhor, o autor da nossa salvação. Ele é o Logos, a luz do mundo, a árvore da vida, o pão da vida que desceu do céu. Ele é a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, o noivo, a sabedoria de Deus, nosso Redentor. O leão da tribo de Judá, a pedra angular, o amado, cabeça sobre todas as coisas. Aquele que é totalmente amável, o cabeça da igreja. Ele é Jesus, o amado do Pai, aquele que foi exaltado, que foi humilhado, mas foi exaltado, e na sua exaltação, ele não exalta a si mesmo, mas glorifica o Pai, e exalta o Pai em obediência, e o Pai glorifica o Filho, e o Espírito glorifica o Pai e o Filho. Seu nome está acima de todo e qualquer nome. Seu nome é o nome mais famoso da terra, e um dia todo joelho se dobrará diante dessa exaltação. Possamos aprender com Cristo exaltado a honrar a Deus e viver um exemplo para que o mundo observe a vida da Trindade na vida da igreja e não mais um eu, uma noção só subjetiva do serviço a Deus, mas a prática, a missão, sendo Cristo exaltado e a Trindade exaltada pela vida de Cristo na vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve a vivermos isso na prática, na vida da cidade, para que um dia, quando olharmos a sua glória e majestade exaltada, nós vamos continuar maravilhados com aquilo que temos vivido e experimentado ao longo da nossa jornada
como discípulos de Jesus, aqueles que foram resgatados pela humilhação e exaltação do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela vida de Jesus. Obrigado pela vida do Filho do Homem, o nosso Salvador e nosso Senhor, nosso maior exemplo. Cristo exaltado, Cristo humilhado, Cristo exaltado, um exemplo a ser vivido e seguido pela igreja. Muito obrigado. Que o Senhor nos leve a viver isso de tal maneira que as nossas ações venham refletir a vida da Trindade. O nosso ego vai diminuindo e ficando no lugar dele, sujeito e submetido à autoridade e ao senhorio de Jesus. Só temos um Senhor, que é o Senhor exaltado. Só temos um nome, que é o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra e toda glória e exaltação. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Deste vida e amor, trouxe luz à escuridão e do zelo.
toda a terra te exaltará, meu coração